Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e hoje eu venho conversar com vocês sobre as minhas leituras do mês de julho. O mês de julho foi um mês muito proveitoso com relação às minhas leituras. Foi o mês da Maratona Literária de Inverno, então eu dei uma acelerada nas minhas leituras. E a Maratona Literária ganhou uma semana extra, então ela ainda está acontecendo, então vamos ver se eu consigo acelerar as minhas leituras ainda mais nessa primeira semana de agosto. Mas então eu quero compartilhar com vocês as minhas leituras deste mês que foram maravilhosas. Eu li livros muito bons e espero que vocês gostem dessas dicas. O primeiro livro que eu li nesse mês foi Midnight Blue, ou Azul Meia-Noite, da holandesa Simone van der Vlugt. Eu não vou falar muito desse livro aqui porque já tem vídeo sobre ele no canal, mas de uma maneira geral essa história se passa na Holanda do século XVII e a nossa protagonista, a Catherine, ela é uma jovem viúva de 20 e poucos anos que com a morte do marido ela se vê finalmente livre. Aliás, ela não gostava muito do marido dela, foi um casamento arranjado, como era comum na época. Ela vivia numa cidade, numa vila muito pequena, então com a morte do seu marido ela se vê finalmente livre para poder fazer coisas diferentes, para ir atrás de novas conquistas e novas aventuras na cidade grande. Então ela vai até Amsterdã. Ela consegue um trabalho como governanta numa casa, ela também vai para Delft, onde ela trabalha numa fábrica, numa produção de cerâmica, que é essa cerâmica azul e branca aqui, que até hoje é muito tradicional da Holanda. E, enfim, é uma história de amadurecimento pessoal, uma história de amor, paixão, e é um dos meus livros favoritos desse ano, com certeza, e eu recomendo muito Midnight Blue, ou Azul Meia-Noite, da Simone van der Vlugt. O segundo livro que eu li esse mês foi o livro que eu li para a maratona, o primeiro livro que eu li para a maratona literária de inverno, e é Charmed Life, ou Vida Encantada em português, da Diana Wynne Jones. A Diana Wynne Jones é uma das minhas escritoras de fantasia preferidas, e eu já tinha lido esse livro quando eu era criança, eu tinha uns 12, 13 anos, li em português, Vida Encantada, e eu lembro que eu tinha me apaixonado por esse universo, então eu estava curiosa para reler esse livro, e quando eu vi essa capa maravilhosa nessa edição em inglês, eu resolvi reler esse livro no idioma original, no inglês. No começo eu estava achando um pouco infantil demais, mas depois eu fui me acostumando com o universo e com os personagens, e são personagens infantis que não são nem um pouco rasos. São personagens que têm uma profundidade. A Gwendolyn não é a menina comum, o Cat, o Crestomanci. Então eu tô muito curiosa para ler os próximos livros da série. Esse é o primeiro livro da saga As Vidas de Crestomanci. Então o próximo se chama Os Magos de Caprona. Eu lembro que eu li esse livro também quando eu era criança e eu tinha gostado ainda mais de Vida Encantada. Esse aqui é o primeiro livro que estabelece o universo e que explica como são as leis, como que funciona esse negócio de vidas, quem tem essas vidas a mais, enfim. Gostei muito do livro e estou louca para continuar a série. O terceiro livro que eu li no mês de julho foi o segundo livro da Maratona Literária, que era a leitura de um livro com menos de 200 páginas. Então eu li esse livro aqui, Old Prague Legends, ou Lendas da Praga Antiga, que foram selecionadas e reescritas pela Magdalena Wagnerová, que é provavelmente tcheca. Eu gostei muito dessa leitura, conforme eu conversei com vocês no meu vídeo no primeiro vlog de leituras da maratona, o começo foi um pouco lento, porque esse não é daquele livro que você pode ler tudo de uma vez, porque é muita informação. Então são várias lendas, e aí eu conseguia ler umas 4, 5 lendas por dia, porque senão era muita informação e eu acabava esquecendo tudo depois, e não é esse o meu objetivo quando eu leio um livro. Eu gosto de absorver a história e de lembrar dos detalhes depois. Eu marquei aqui em amarelo as lendas que eu mais gostei. Estou planejando fazer um vídeo para contar para vocês algumas dessas lendas sobre a Praga Antiga. Praga é uma cidade mágica, é um dos meus lugares preferidos aqui na Europa. Se você tiver a oportunidade de vir, não deixe de conhecer Praga. Eu também fiz um vídeo quando eu estive lá sobre a cidade e sobre Franz Kafka. Vou deixar o link aqui no card. E o livro ele é todo ilustrado, então a cada lenda que eu lia,
que é sobre lugares que ainda existem em Praga. Eu sempre dava uma procurada no Google para ver como que é o prédio hoje em dia, se eu lembro de ter visto o lugar, enfim. É um material muito legal, principalmente para quem já conheceu a cidade ou para quem está se preparando para ir. O quarto livro que eu li esse mês, que foi o terceiro livro que eu li para maratona, foi o sensacional O Miniaturista, da Jessie Burton. Eu simplesmente me apaixonei por essa história e por essa capa linda e maravilhosa. Essa capa tem uma casa de bonecas que existe de verdade. Ela está hoje no Rijksmuseum. Eu também fiz um vídeo lá no Rijksmuseum, vou deixar aqui em cima no card. Então essa é uma casa de bonecas. Bom, no século XVII era comum mulheres da alta sociedade terem essas miniaturas das suas próprias casas, que elas despendiam tempo e dinheiro para decorar essas miniaturas, era algo comum na época, um passatempo para as mulheres. E uma dessas casas, que pertenceu a Petronella, ainda está guardada, ainda está preservada lá no Rijksmuseum. É sensacional os detalhes que essa casa tem, os cômodos, os móveis, as decorações, é sensacional. E a Jessie Burton, visitando o Rijksmuseum e ao ver essa casa da Petronella, ela, a partir daí, imaginou essa história do miniaturista, e eu devo dizer que essa é uma ótima ideia. Eu, que também gosto de escrever histórias de vez em quando, achei uma ótima estratégia, uma ótima técnica. Acho que eu também vou andar por aí em alguns museus procurando alguns objetos peculiares e imaginando histórias por trás desses objetos. Essa história aqui também se passa na Holanda do século XVII, então no início eu estava um pouco misturando as histórias com Midnight Blue, porque são duas histórias que se passam na Holanda do século XIX, do século XVII, com protagonistas femininas, mas depois que eu consegui me ambientar nesse universo com a Petronella ou a Nella, eu mergulhei de cabeça na história. Então o início foi um pouquinho confuso para mim, foi um pouquinho lento também. Eu sei que tem gente que não gosta desse livro, eu já vi algumas resenhas na internet, alguns blogs, em alguns vídeos no YouTube, mas se você está com esse livro nas mãos e você começou a leitura e você está pensando em desistir, não desista, porque essa história se desenrola de uma maneira fantástica. Então essa história nos conta a saga da Petronella, que também é uma jovem mulher. Ela acabou de se casar com o Johannes, que é um homem muito mais velho, então ela saiu da sua cidade, da sua vila, e vai morar então na casa desse Johannes. Ele mora com a sua irmã Mary e também com dois criados, uma mulher e um homem negro, que na época foi um escândalo ter um criado negro que não fosse escravo. Só que a Petronella vê muito pouco do seu marido. Aliás, esse foi um casamento arranjado e o marido dela está sempre viajando, ele trabalha para uma companhia de navios holandesa, então ele está sempre viajando para a África ou para outros continentes, outros países para fazer negócios, e ele é um comerciante que enriqueceu muito. Só que a Petronella se vê muito sozinha nessa casa, e a Mary, a irmã do Johannes, também não dá muita atenção, os criados também não. E como uma forma de manter a sua esposa ocupada, o Johannes dá de presente para ela uma miniatura da casa em que eles moram, vazia, para que ela possa decorar do jeito que ela quiser. Então um dia ela vê um anúncio no jornal de um miniaturista e ela fica muito curiosa com esse anúncio, e ela decide então pedir algumas peças para a sua casa, mas o que ela não imaginava é que o miniaturista ia saber muito mais sobre a vida dela do que ela mesma, muito mais do que ela imaginava, e que mesmo depois dela parar de pedir peças, outras peças não param de chegar, e algumas delas ainda, para aumentar o mistério disso tudo, ainda prevêem coisas que ainda não aconteceram, ou então se referem a coisas que aconteceram no passado e que não tinha como essa pessoa saber. Então é um mistério que vai aumentando, e também a gente vai descobrindo mais sobre as pessoas que moram nessa casa. Todo mundo tem os seus segredos, até que o final é surpreendente. E esse livro foi, ou melhor, está sendo adaptado para televisão pela BBC, vai virar uma minissérie de 3 episódios. A previsão é que esses episódios vão ao ar ainda esse ano, no final do ano, então eu estou muito ansiosa para assistir essa adaptação, ainda mais porque, como eu falei para vocês, ela foi filmada em Leiden, aqui na cidade em que eu moro. Eu lembro que eu vi os personagens, os atores, passando pelas ruas com aquela roupa, chapéu de estilo século XVII,
e eu sei que vai ficar uma produção muito bem feita, estilo BBC, que é perfeccionista, né, gente? Também um dos meus favoritos de 2017, recomendadíssimo. Depois dessas leituras, a minha quinta leitura do mês, eu li bastante nesse mês, eu terminei um livro que não estava na minha TBR, da Maratona Literária de Inverno, e para ser honesta, eu já tinha começado a ler esse livro mais de um mês atrás, e é a biografia do Charles Dickens, que se chama Charles Dickens and the Great Theatre of the World, Charles Dickens e o Grande Teatro do Mundo, que foi escrita pelo ator Simon Callow. É um ator britânico, muito premiado, reconhecido, enfim, e ele escreve uma biografia de Charles Dickens com um ângulo diferente. Muitas biografias já foram escritas, mas nesse livro aqui ele decide focar na relação do Charles Dickens com o universo teatral, e eu acho isso fantástico porque eu estudo teatro no mestrado, estudo Charles Dickens no teatro, e ele foi um personagem, se eu pudesse voltar no tempo e conhecer alguma pessoa, Charles Dickens teria um grande potencial, talvez Oscar Wilde, talvez Jane Austen, mas Charles Dickens era um personagem e tanto. Ele não parava um segundo e ele escrevia muito, mas gostava, a sua paixão desde criança era o teatro. Ele até tentou ser ator, mas não deu muito certo, trabalhou como dramaturgo, mas ele gostava mesmo de produzir peças, então com os seus amigos, de vez em quando, ele montava peças na sua própria casa, ele mandava construir cenário, mandava fazer figurino, ele se divertia. E ele também era amigo de muitas pessoas do universo teatral, como o William Charles Macready, que foi um grande ator shakespeariano. Então ele estava sempre presente no teatro, sempre discutindo o teatro, era algo que ele gostava muito. Então esse livro eu achei sensacional, saber mais sobre essa faceta do Dickens que nem todo mundo conhece, que é o Dickens teatral. E biografias normalmente são cansativas porque tem muito detalhe, muita informação, mas essa aqui é muito gostosa de ler, é muito dinâmica, é como se o Simon Callow estivesse contando uma história pra gente, mas essa história é a história da vida do Charles Dickens. Então, para quem é fã do autor ou para quem quer descobrir um pouquinho mais sobre a vida do Charles Dickens, recomendadíssimo Charles Dickens and the Great Theatre of the World. E por fim, sexto livro. Li bastante esse mês, muita coisa para falar nesse vídeo. Eu li, mas ainda não terminei, ainda estou finalizando essa leitura, A Poison Season, ou Uma Temporada Venenosa, da Tasha Alexander. Esse é mais um livro da saga de mistérios da Lady Emily Ashton. Eu adoro essa personagem, eu adoro esses livros da Tasha Alexander. Até o momento eu li o primeiro, que é And Only to Deceive, que acontece em Londres e também tem alguns links com a Grécia Antiga. Li também Death in the Floating City, ou Morte na Cidade Flutuante, que tem a ver, que se passa em Veneza. E esse aqui, Uma Temporada Venenosa, se passa em Londres, mas a referência é com a França do século XVIII, a França pós e pré-Revolução Francesa. Tem um personagem aqui que se diz descendente do Luís XVI e da Maria Antonieta, e agora objetos que pertenciam a Maria Antonieta e que estavam em posse desses lords e nobres e ladies inglesas foram roubados, e a Lady Emily está tentando descobrir quem está por trás desses crimes. Uma pessoa também foi assassinada para deixar tudo ainda mais misterioso. E o mais legal de tudo é que esse criminoso parece estar apaixonado pela Lady Emily e não para de mandar recados e flores, e essa obsessão amorosa tá muito engraçada e ao mesmo tempo muito instigante e muito creepy, porque tem uma pessoa que é criminosa, que é ladra, que é talvez assassina, que tá atrás da Lady Emily, mas ela não se sente intimidada e ela está ali com seu conhecimento de grego e francês e repertório cultural e independente, mulher independente, ela tá indo atrás desse criminoso e eu tô muito curiosa pra saber quem vai ser. Bom, então é isso, gente. Esse mês foi um mês muito produtivo com relação às minhas leituras. E então, Midnight Blue, Charmed Life, Old Prague Legends, The Miniaturist, Charles Dickens e o Grande Teatro do Mundo e
A Poisoned Season, 6 livros neste mês. Fiquei muito feliz com as minhas leituras, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e desse vídeo. Se você curtiu, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para ficar par de todas as minhas aventuras literárias. Então é isso, pessoal. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!